Quando o Senhor me deu essa palavra, para ser trabalhada aqui diante dos irmãos, e eu reforço sempre, amém, de que não se trata de um tema, mas o que Jesus quer atingir com almas que estão aqui. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu sabia, entendi e compreendia de que assunto se tratava. Tá? Porque o texto de João capítulo 1, ele firma o acontecimento disso, da descida de Deus aqui nessa terra, com objetivos de curar a falsa religião desse mundo, de extinguir e banir todo tipo de falsa religião e crendice. O objetivo de Deus com o Filho era isso. A dos homens eu não posso dizer, que cada um deve falar por si mesmo, mas o objetivo desta ação, do verbo se tornar ação entre os homens, é como Jesus disse aos discípulos, que a luz dele representava isso, a cura da falsa religião. A libertação e a cura principalmente da falsa religião. Bem, por quê? Porque vem com ele e com a sua atividade messiânica o conteúdo da parte de Deus que os homens precisam receber e crer. Porque a luz aqui no texto, a palavra luz, tá? Ela se traduz por mérito de excelência. Quer dizer que essa luz manifesta a excelência. E essa luz é messiânica. Deus é o advento dela, e o que chega para os homens não pode ser considerado humano. A nível de caráter é perfeição. Então tudo aquilo que Deus se prontificou em revelar pelo Filho, para atingir homens, para atingir raça humana, o efeito disso, a disposição disso, da parte de Deus com os homens, é de que todos realmente pudessem receber a oportunidade não só desta redenção, como também do conhecimento específico de Deus. Amém? Tá? Como segue os textos de Mateus 5, não vou ler, 14 ao 16, Lucas 8, 16, Lucas 11, 34 ao 36, onde a definição deste mérito, desta ação excelente de Deus pelo Filho, procura realmente dar aos homens aquilo que até o momento eles não tinham, eles não possuíam. Então a luz aqui, da qual João testemunha da parte de Cristo, ela não é mística, ela não é espiritual, ela não é artificial, ela não é natural. Ela é a personificação de Deus. Tá? Esta luz aqui se traduz por personificação. Deus assume forma humana pelo Filho e desvenda pelo Filho, pela sua face, pela sua vida, pela sua atividade, os seus propósitos. O seu plano redentivo. Então, quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando disso aqui. E quando falamos da experiência da iluminação, aí é esse detalhe, de ser iluminado por esta palavra, nós não falamos de um conteúdo religioso, nós falamos da vida dele entre nós. Eu fui iluminado. Essa iluminação não chega por intermédio de sensores auditivos, tá? Por tato, sensibilidade, pelo toque espiritual. Essa iluminação chega com a vida dele. E é um fator histórico. Você não vai receber ela aqui, agora, porque ela está lá atrás e precisa ser contemplada por você. O que nós vamos receber aqui é uma testificação, não a luz. A luz já veio, desceu com ele, se enraizou na história. Agora, quem quiser saber o que é isso, vai lá para trás conhecer. Porque é este processo de iluminação, por intermédio da vida e da obra do Cristo, não vai chegar a ninguém aqui por uma experiência espiritual, mas por uma experiência de contemplação de atributos que Deus, pelo Filho, se prontificou em revelar. Fui claro? Eu vou ser mais específico. Esse processo não vai começar dentro de você.
ele vai começar fora de você e na história. Nós vamos olhar lá para trás. E vamos encarar aquilo que aconteceu na cruz. E parar de brincar com a fé. Porque aí eu vou entrar numa questão importante, depois eu volto a falar sobre isso. Do que, na verdade, a gente pode falar um pouco sobre religião. Porque me interessa muito fazer essa comparação. Do que nós estamos vivendo aqui, do que a religião oferece, tá? E tem uma frase que o pastor uma vez eu colhi em pesquisa, porque a gente procura sempre investigar esse sistema, que a gente chama de sistema político e religioso, que no fundo, tá, são estruturas humanas organizadas para o controle das pessoas e das coisas do mundo. O sistema religioso e político, todo ele foi organizado com cooperações, com instituições, para exatamente garantir isso, de que tudo que eles ensinem lá ou preguem lá, condicionem pessoas a serem escravas e dominadas por eles. E eu falo da elite global, e isso eu tenho tratado lá no Verdade de 10 Minutos. O fato é que muitos pensadores, e alguns que até são prestigiados pela igreja evangélica, um deles, Tomás de Aquino, ele define que a virtude teológica ou o conteúdo da fé seja vista no homem e nas suas qualidades. Ele define que virtude teológica é a moral, é a espiritualidade e a intelectualidade. Moral, vida correta. Intelectualidade, conhecimento. Espiritualidade, otimismo. Pensamento positivo. Ele define que virtude teológica é o que o homem possui a nível de qualidades. Senhores, virtude teológica não se encontra no homem e nem no que ele possui, mas na ação de Deus. A virtude teológica, ou seja, as palavras certas da fé, não saem do homem, mas de um ato e um fato direto de Deus. Eu vou ler aqui para vocês o que estão nos protocolos daqueles que trabalharam e organizaram o sistema político e religioso e o que eles pensam sobre religião. Eu quero que você preste atenção, porque isso aqui é pesquisa, tá? Então nós não estamos querendo desqualificar a fé das pessoas, mas fazer você entender e compreender isso, de que ciência nós estamos falando aqui quando tratamos fé. E a definição dos protocolos é que toda religião e filosofia espiritualista se defina por obra política de provocação e estímulos do intelecto. Foram criados, organizados por questões políticas e industriais. Você vai entender melhor. Todas as religiões provêm de uma única força suprema humana, política, que vem regendo os destinos da humanidade. Um dos estímulos, fazer homens ter paixões por homens, pelo intelecto, prestigiar homens inteligentes. Um dos fatores estimulantes. Tanto a religião como o misticismo e a ciência são formas variadas de satisfazer o homem por necessidades de conhecimento, inclusive a empatia, alcance da felicidade e da felicidade para a frustração. Porque é um labirinto de ideia onde as pessoas vão entrar, vão ter todo tipo de conteúdo que precisam e satisfação que necessitam, mas nunca vão ter uma prova de Deus consistente e concreta, porque foram criadas as teorias para enfraquecer a sociedade e frustrá-las. E vulneráveis e fracas, elas ficam mais suscetíveis para serem governadas por homens. Todo sistema religioso é uma forma de emancipação para governantes. Foram fabricadas e inventadas por meio de homens que procuram atingir liderança mundial. Uma delas, o espírito protestante. Que quando eu gravei o DVD mesmo, era digital, um dos livros que eu li, de Al Gore, em uma das páginas que ele fala da geopolítica americana, ele assume em uma das páginas isso. A importância da igreja protestante no cenário
da hegemonia geopolítica americana, para dar aos Estados Unidos a liderança mundial, fazer as pessoas acreditar na providência de Deus e de que a providência dele havia caído sobre a bandeira americana e sobre as suas instituições. Para isso serve religião. Entendeu? Não importa qual. Todas elas são fontes de renda, de recurso para aqueles que querem a liderança mundial. E o detalhe é que todas trazem uma mesma observação. A gente fala pilares de luta. Todas têm similaridades. E as similaridades são os seus estímulos. Quais são os estímulos de toda a religião? Lutar pela existência humana, pelo consumo, pela produção, pela satisfação e pelo progresso. Toda religião cumpre esse papel de fazer os povos acreditar nas instituições, nas lideranças, como também naquilo que se fala dentro dessas instituições. Porque confiando nas lideranças, nas instituições que eles geraram e no conteúdo que eles também organizaram, o conteúdo religioso, eles contaminam a sociedade, envenenam a sociedade, fracassam e enfraquecem ela para que elas fiquem suscetíveis aos seus controles. Eu queria ler o texto de Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, dedicado a tudo isso que eu falei até agora aqui. E antes da irmã ler, aí eu entro na questão. É necessário, é preciso que eu e você aqui identifiquemos qual é o nosso propósito. Porque se estivermos estimulados, orientados por estas observações de luta e de conquista, nós somos a geração escrava, perversa, e não nos libertamos. Talvez você diga, mas o que há de ruim, pastor, em um homem lutar pela sua existência, em ter condições econômicas de consumo, gerar produção, obter satisfação, progresso, né? Urbânico, sistêmico, industrial, porque o homem precisa disso para viver. O problema é que isso não é conteúdo do Evangelho. A questão é que esses estímulos, esses propósitos, esses objetivos, não é pauta daquilo que Jesus revelou por ele. O que eu quero dizer, não são objetivos redentivos. Eu guardo um slogan aqui do protestantismo americano, que o slogan é esse aqui: a regeneração e a redenção da vida do mundo. Senhores, não existe redenção e regeneração da vida do mundo, mas da vida da alma. Quem prega a regeneração e a redenção da vida do mundo, da vida sistêmica, tá? São os perversos. São esses caras aqui. Geraram essas tendências, geraram esse sistema, pregaram essas ideologias, investiram milhões e milhões para construir templos, universidades, sociedades, editoras, livros, conteúdos, didático, para programar educacionalmente a sociedade a pensar assim, condicionar a sociedade a pensar assim, que o plano de Deus para o homem é que ele se salve dessa vida aqui. E isso não é evangelho. Não tem natureza redentiva a isso. Porque se nós formos resgatar ou fazer o comparativo em Cristo, nós vamos chegar à conclusão que não é o que ele propõe. Então eu falava aqui antes desse texto, você precisa identificar quais são os seus interesses. Entrei na igreja, estou congregando hoje, alguns aqui já estão há anos nessa peregrinação, por uma fé, por um conhecimento, por uma oportunidade, por uma graça e misericórdia, mas não basta. É necessário
E importante, nós aqui procuramos identificar na nossa fé se o que estamos realmente lutando aqui é para ter um encontro com Cristo, ou se estamos aqui para desenvolver metas políticas e industriais, para não falar pessoal. Porque se o caráter é pessoal e de interesse pessoal, quer dizer, ou melhor dizendo, tornar Deus o teu servo, e a graça dele uma oferta de uma melhor vida para você, nós não estamos falando de evangelho. E essa igreja, então, hoje aqui, não serviria para você. Se você está buscando solução, se você está à procura de defender os teus interesses, se você está na luta de defender a tua causa própria, os teus ideais, esteja motivado por isso, a se realizar, a ter a emancipação própria. Evangelho não é para você. Não existe possibilidade de que Jesus realmente te acolha em qualquer coisa sobre fé. Porque para que você realmente possa ter a participação do acontecimento redentivo dele, você vai ter que aprender uma coisa: a se sujeitar a ele e ao que ele ordena. E se falamos de evangelho, falamos do que ele quer, não do que o homem quer.